Nunca mais consegui olhar para o retrovisor da mesma forma depois daquela noite. E olha, que eu já tinha visto de tudo na estrada. 23 anos no volante, carregando de tudo, desde bobinas de aço até gado vivo. Passei por tempestade que quase virou o caminhão. Já tive pneu estourando a 120 por hora. Já vi acidente que me fez rezar 3 noites seguidas. Mas nada, absolutamente nada, tinha me preparado para aquilo. Meu nome é Valdir Amarante. 51 anos, cabelo já rareando na frente e uma barriga de cerveja que minha esposa jura que vai me matar antes que qualquer acidente de estrada consiga. Tenho um Scania 113 ano 98, verde bandeira, que cuido como se fosse meu filho mais novo. Motor impecável, cabine sempre limpa, cheiro de aromatizante de pinho, Santo Cristóvão grudado no painel com fita dupla face e uma foto da família presa com fita isolante no quebra-sol. A Célia, minha mulher de 28 anos de casado, e os 3 guris já crescidos. Moro em Anápolis, Goiás, desde que nasci. Conheço cada quebrada dessa cidade, cada boteco, cada curva da rodovia que corta ela. Comecei a dirigir caminhão aos 18 anos, ajudante do meu pai, que era caminhoneiro também. Ele me ensinou tudo, desde como trocar uma correia no meio da estrada até como respeitar a solidão que a profissão traz. Porque ser caminhoneiro não é só dirigir. É aprender a conviver com você mesmo, com o silêncio, com a noite, com pensamentos que só aparecem quando você está sozinho há horas. Sempre fui conhecido na região como o cara calmo, o Valdir que não bebe em serviço, o que não dorme no volante, o que entrega no prazo sem encher o saco e sem inventar desculpa. Por isso que meu telefone sempre tocava quando aparecia frete bom. Já transportei de tudo, cargas pesadas, cargas frágeis, cargas vivas, mas até aquele dia de março de 2019, nunca tinha transportado um morto. Foi numa terça-feira. Lembro bem porque era dia de feira na cidade e eu tinha prometido para Célia que ia buscar uns tomates bons antes de sair para qualquer viagem. Estava em casa tomando um café depois do almoço, vendo televisão sem prestar muita atenção, quando o celular tocou. Era umas 3 da tarde, número desconhecido. Geralmente eu não atendo, mas naquela hora eu estava esperando um frete de ração que tinha dado meio errado na semana anterior, então achei que fosse sobre aquilo. Alô? É o Valdir? O caminhoneiro? A voz era de um homem mais velho, meio cansada, meio arrastada, como se tivesse fumado a vida inteira. Sou eu, sim. Quem fala? Aqui é o seu Moacir, da funerária São Miguel, lá de Anápolis. Me passaram seu contato. Disseram que você é de confiança e não arruma confusão. Funerária. Fiquei alguns segundos sem responder. Já tinha transportado urna uma vez, uns 10 anos atrás. Coisa rápida, de Anápolis até Goiânia. Frete de emergência. A família pagou bem e nem pensei muito no assunto depois. Mas nunca tinha sido chamado diretamente por uma funerária. Pois não, seu Moacir. Do que o senhor precisa? Ele explicou devagar, com aquela calma de quem lida com morte todo dia e já não se impressiona com mais nada. Precisava transportar um caixão de Anápolis até Uberaba, em Minas Gerais. Era o corpo de um senhor de 87 anos, um tal de Tertuliano Gomes da Silva. Tinha morrido de madrugada na casa da filha, que morava aqui em Anápolis. Ele estava visitando ela, passando uns dias, quando o coração parou. Velhice. Coisa natural. A família toda morava em Uberaba, cidade onde ele nasceu, viveu a vida toda, criou os filhos. E ele tinha deixado expresso no testamento. Queria ser enterrado lá, no cemitério onde a esposa dele já estava, morta há 6 anos. O problema é que o carro funerário da São Miguel tinha quebrado no meio da tarde. Problema elétrico sério, coisa de fiação queimada. Não ia ter conserto até o dia seguinte. E o velório estava marcado para amanhã de quarta-feira, 7 horas em ponto, na igreja matriz de Uberaba. A família estava desesperada. Não queriam adiar. Não queriam velar o corpo em cidade estranha.
Queriam levar o velho Tertuliano para casa o quanto antes. E aí é que entra o senhor, disse seu Moacir, tossindo um pouco. Preciso que o senhor leve o corpo hoje à noite. Não tem outro jeito. Hoje à noite? Perguntei, já calculando mentalmente a logística. Isso. O senhor sairia daqui umas 6h30 da tarde. Dá para chegar lá de madrugada, 1, 2 horas. A funerária lá em Uberaba já está avisada. Eles vão receber o corpo, preparar tudo para o velório de manhã. E quanto paga? Perguntei direto, porque tempo é dinheiro na estrada e eu não sou de ficar enrolando. 3.000 reais. Metade agora, em dinheiro na hora que o senhor chegar aqui. Metade quando entregar lá em Uberaba. Fiz as contas de cabeça. Anápolis até Uberaba eram uns 500 e poucos quilômetros. Dependendo do trânsito e das condições da estrada, umas 7, 8 horas de viagem. Saindo às 6, chegava tipo 1, 2 da manhã. Era uma noite inteira de estrada, mas 3.000 reais era um dinheiro bom. Dava para pagar a prestação do caminhão e ainda sobravam uns trocados. E eu não tinha compromisso marcado para o dia seguinte. Podia descansar algumas horas em Uberaba e voltar na quarta mesmo, de dia. Fechado, respondi. Mas tem que preparar a carga direitinho. Eu não quero problema com a PRF nem com fiscal de trânsito. Tem que ter nota, documentação, tudo certinho. Pode deixar, Valdir. Isso aqui não é de hoje, não. A gente sabe como faz. Tudo conforme manda a lei. Nota fiscal de transporte, documentação da funerária, atestado de óbito, declaração de translado, tudo o que precisa. O senhor não vai ter dor de cabeça. Então tá. Que horas o senhor quer que eu chegue aí? Umas 5h30, 6 horas. A gente prepara tudo, o senhor confere, assina os papéis e já sai. Desliguei e fiquei parado alguns segundos olhando para o celular. Respirei fundo. Avisei minha esposa, a Célia, que estava na cozinha lavando louça. Amor, vou ter que sair hoje de noite. Ela enxugou as mãos no pano de prato e veio até a sala, já com aquela cara de preocupação que ela sempre fazia quando eu anunciava a viagem. Para onde? Uberaba. Uberaba? Mas é longe. Que carga é? Hesitei. Sabia que ela ia torcer o nariz. Um caixão, transporte funerário. Ela parou. Me olhou sério. Ficou em silêncio por uns segundos longos. Aquele silêncio pesado que eu já conhecia. Valdir, isso não vai dar bom, não. Por que não, Célia? É dinheiro fácil. A família precisa. E eu não tenho nada marcado amanhã. Não sei. Acho estranho. Você carregando o defunto de madrugada, sozinho. Célia, pelo amor de Deus. Defunto não faz nada para ninguém. É só um corpo, um invólucro vazio. E eu já carreguei porco morto, boi morto, frango congelado. Qual a diferença? A diferença é que era bicho, Valdir. Isso é gente. E gente morta tem alma, tem história. Tem coisa que a gente não entende. Eu suspirei. A Célia sempre foi meio sensitiva, como a mãe dela. Sonhava com coisa antes de acontecer. Tinha pressentimentos. Uma vez sonhou que o pai dela ia cair da escada. E no outro dia ele caiu e quebrou o braço. Outra vez sentiu um aperto no peito e me ligou desesperada no meio da viagem. 15 minutos depois, eu passei por um acidente feio na pista, caminhão tombado pegando fogo. Se eu tivesse passado 5 minutos antes, tinha me envolvido. Eu nunca liguei muito para essas coisas de intuição e energia, mas a Célia levava muito a sério. E no fundo, eu respeitava. Olha, eu disse segurando a mão dela, eu entendo sua preocupação. Mas é trabalho, e eu vou ter todo o respeito. Vou tratar aquele corpo como se fosse meu próprio pai. Não vou fazer gracinha, não vou desrespeitar. Vou só levar a pessoa de volta para casa. É uma coisa boa, na verdade. Ela apertou minha mão, mas não tirou aquela cara preocupada. Só promete uma coisa. Leva o terço que eu dei para você, e se sentir qualquer coisa estranha, qualquer coisa, você para o caminhão e reza. Entendeu? Entendi. Promete. Prometo, amor. Eu levo o terço. Ela relaxou um pouco, mas ainda estava inquieta. Fui pro quarto, tomei um banho, me troquei, separei a documentação do caminhão.
Botei uma garrafa térmica com café, um sanduíche que a Célia tinha feito, umas balas de hortelã. Enfiei o terço no bolso, mais para agradar ela do que por acreditar que ia precisar. E saí. Cheguei na funerária São Miguel às 5h40 da tarde. O lugar ficava num bairro meio afastado do centro de Anápolis, numa rua lateral, quase escondido entre um depósito de material de construção e uma oficina mecânica. Prédio antigo, 2 andares, pintura azul desbotada, uma cruz grande de ferro na frente. Tinha um portão de garagem meio enferrujado e uma placa discreta. Funerária São Miguel, desde 1987. Estacionei o caminhão na frente e desci. O portão já estava aberto. Entrei. O lugar era silencioso demais. Tinha um cheiro forte de formol misturado com flor murcha, aquele cheiro enjoativo que dá vontade de sair logo. As paredes eram brancas, meio descascadas. Luz fraca de lâmpada amarela. Tudo muito sóbrio, muito frio. Seu Moacir apareceu de dentro de uma sala. Ele era magrinho, baixinho, uns 70 anos, óculos fundo de garrafa, terno preto bem gasto e gravata preta. Cabelo ralo penteado para o lado. Cara de quem não sorria fazia tempo. Ele me cumprimentou com um aperto de mão gelado e mole. O senhor é pontual. Gosto disso. Sempre fui. Aprendi com meu pai. Homem de palavra. Bom, venha comigo. Vou te mostrar a carga. Ele me levou até os fundos da funerária, onde ficava a garagem. Era um espaço grande com umas 3 geladeiras industriais encostadas na parede, prateleiras com produtos de limpeza, urnas vazias empilhadas num canto. E no meio do salão, em cima de uma mesa com rodinhas, estava o caixão. Parei na porta e olhei. Era de madeira escura, quase preta, bem polida, simples, mas bem feito. Tinha umas alças de metal nas laterais, brilhando sob a luz fraca. Tampa fechada, lacrada com uns parafusos pequenos e um lacre de cera da funerária. Nada de luxo, mas tinha dignidade naquilo. É o senhor Tertuliano Gomes da Silva, disse seu Moacir com respeito na voz. 87 anos. Trabalhou a vida inteira como ferreiro. Homem bom, honesto, pai de família. Criou 7 filhos sozinho depois que a esposa morreu. Merece chegar em casa com dignidade. Eu assenti com a cabeça. Olhei para o caixão de novo. Senti um aperto no peito. Imaginei o velho Tertuliano lá dentro, quieto, vestido com roupa boa, mãos cruzadas no peito. Imaginei a vida dele, as mãos calejadas de tanto bater martelo na bigorna, as rugas no rosto, as histórias que ele devia ter para contar. E agora estava ali, imóvel, esperando a última viagem. A gente vai colocar na carroceria do seu caminhão, continuou seu Moacir. Tem 2 rapazes aqui que vão ajudar. Vão amarrar direitinho, forrar com lona, deixar tudo seguro. Pode deixar. Eu supervisiono. 2 funcionários jovens apareceram, rapazes fortes de macacão azul. Cumprimentaram com a cabeça, respeitosos, e começaram a trabalhar. Colocaram umas mantas grossas embaixo do caixão, pegaram ele com cuidado pelas alças e foram levando devagar até a carroceria do meu Scania. Eu fui junto, atento a cada movimento. Posicionaram bem no centro da carroceria, longe das laterais. Amarraram com 2 cintas de catraca resistentes, cruzadas, bem firmes. Forraram por cima com uma lona grossa impermeável, prendida nas laterais com cordas. Tudo profissional, tudo certinho. Balancei as cintas, estavam firmes. Não ia se mexer. Tá perfeito, falei. Voltamos para dentro. Seu Moacir me entregou os documentos dentro de uma pasta plástica transparente. Aqui tá tudo. Nota fiscal de transporte, atestado de óbito, declaração de translado, autorização da família, declaração da funerária de destino, contato de emergência. Se a polícia parar, tá tudo em ordem. O senhor só mostra isso aqui e explica que é transporte funerário autorizado, não vai ter problema. Peguei a pasta e conferi rapidamente. Tudo ali, tudo carimbado, tudo assinado. Perfeito. Ele me entregou um envelope pardo. Abri.
R$ 1.500 em notas de 50 e 100. A outra metade o senhor recebe lá em Uberaba, com o responsável da funerária Repouso Eterno. Já tá tudo acertado. Aqui tem o telefone dele, o endereço. É pertinho da rodoviária. Guardei o envelope no bolso interno do colete. Tranquilo. Eu já ia sair quando seu Moacir me segurou de leve pelo braço. Ele parou. Olhou para o chão. Parecia que queria falar alguma coisa, mas estava em dúvida. O que foi, seu Moacir? Ele demorou uns segundos. Nada não. É que essa estrada aí de noite, sabe? Meu coração pulou uma batida. O quê? Tem assalto? Buraco? Não, não é isso. É que tem gente que reclama, diz que é estranha. Principalmente esse trecho depois de Itumbiara descendo para Minas. Estranha como? Ele coçou a cabeça. Tirou os óculos e limpou com a gravata. Sei lá. Neblina do nada. Luzes piscando. Rádio dando problema. Bobagem de quem tá cansado, eu acho. Mas já tive cliente falando disso. Senti um frio subir pela espinha. Mas fingi que não tinha dado bola. Ah, tá. Eu não ligo para essas coisas, não. Já rodei essa estrada 1000 vezes. Ele assentiu devagar, mas continuou me olhando com uma expressão estranha. Como se quisesse me avisar de algo, mas não soubesse como. Só vai com cuidado, Valdir, e respeita a carga. O Tertuliano era um homem de fé, homem bom, respeita ele. Pode deixar. Eu vou tratar ele como se fosse da minha família. Seu Moacir relaxou um pouco e acenou com a cabeça. Então tá bom, boa viagem. E qualquer problema, me liga. Subi na cabine. Ajustei os espelhos. Conferi os instrumentos. Tudo normal. Óleo, água, combustível, freio, tudo ok. Liguei o motor. Ele roncou certinho, aquele ronco grave e constante que eu conhecia de cor. Olhei uma última vez para o seu Moacir, lá na porta da garagem. Ele fez o sinal da cruz, na minha direção. Achei aquilo meio dramático, mas retribuí com um aceno. Saí devagar. Eram 6h15 da tarde. O sol já estava descendo, laranja forte no horizonte, pintando o céu de vermelho e roxo. Céu limpo. Clima bom. Parecia que ia ser uma viagem tranquila, daquelas que a gente até gosta. Só você, a estrada e a liberdade. Peguei a BR-153 sentido sul. A rodovia estava boa, asfalto liso, bem sinalizado. Passei pelo posto Maranata, onde eu sempre parava. Acenei para o frentista, o Zé Carlos, que me conhecia há anos. Ele acenou de volta. Segui. O caminhão estava rodando redondo, motor cantando, temperatura estável, velocidade constante nos 80. Coloquei uma música sertaneja baixinha no rádio. Leandro e Leonardo. Mexeu comigo. Pensei na Célia, nos guris, na churrascaria que a gente ia fazer no domingo. Pensei em como a vida era boa, apesar das dificuldades, apesar do cansaço. A vida valia a pena. A primeira hora passou sem nada demais. Tráfego normal, uns caminhões, alguns carros, ônibus de linha. O sol foi sumindo completamente. A noite caiu rápida, como sempre cai no interior de Goiás. Céu sem lua. Escuro, só as luzes dos postes na beira da estrada e os faróis dos veículos. Parei num posto para abastecer e comer alguma coisa. Eram umas 7h30. Enchi o tanque, paguei, fui até a lanchonete. Pedi um pão com linguiça e um café. Sentei sozinho numa mesa de canto. Tinha uns motoristas conversando alto, rindo, contando piada. Vida normal. O frentista, um rapaz novo, uns 20 e poucos anos, se aproximou enquanto eu comia. E aí, patrão? Viagem longa? Vou até Uberaba. Sozinho? Sozinho. Ele olhou pela janela para o meu caminhão estacionado lá fora, a carroceria coberta pela lona. E o que tá levando? Pensei em mentir, mas não adiantava. Se ele fosse curioso, podia levantar a lona e ver. E eu não era de mentir. Um caixão. Transporte funerário. O rosto dele mudou na hora, arregalou os olhos. Deu 2 passos para trás, como se eu tivesse dito que estava carregando uma bomba. Misericórdia, patrão. De noite ainda, e sozinho. Deus me livre. Trabalho é trabalho.
respondi tomando um gole do café. Mas não tem medo, não? Medo de quê? Morto não faz mal a ninguém. Ele fez o sinal da cruz e saiu rápido, meio de lado, olhando para mim como se eu fosse doido. Achei graça. O povo tem medo de coisa que nem pode fazer mal. Terminei de comer, paguei e voltei para o caminhão. Voltei para a estrada. Já estava escurecendo de vez. 8h10 da noite. Liguei os faróis. O asfalto estava bom, sem buraco, sem obra. Mas o movimento tinha caído bastante. A estrada ficou solitária. Quilômetros e quilômetros de nada. Só mato dos dois lados, alguns postes de luz espaçados e o céu escuro. Só eu, o motor e a noite fechando. Liguei o rádio de novo. Achei uma estação que tocava música sertaneja. João Paulo e Daniel, música boa. Fiquei tranquilo, pensando na vida, no dinheiro que ia receber, nos planos para o fim de semana. E foi aí que começou. Primeiro foi o rádio. Eu tinha deixado na mesma estação, tocando música direitinho. De repente, sem eu tocar em nada, começou a chiar. Aquele chiado irritante, agudo, como se estivesse perdendo o sinal. Franzi a testa. Girei o botão do sintonizador. Tentei achar outra estação. Nada. Só chiado. Tentei FM. Chiado também. Tentei AM. Mais chiado ainda. Bati de leve no painel como a gente faz quando o rádio dá defeito. Nada. Desisti e desliguei. Silêncio. Só o motor. Tudo bem. Rádio dá problema mesmo. Fio solto. Antena. Normal. Mas aí veio o frio. Um frio estranho. Não era frio de clima. O tempo estava ameno, uns 15, 16 graus. Janela fechada, aquecedor desligado, mas senti um frio que subia pela espinha. Um frio de dentro, daqueles que te fazem tremer mesmo sem estar com frio de verdade. Olhei para o painel. Tudo normal. Velocímetro marcando 80. Temperatura do motor estável. Combustível na metade. Óleo ok. Pressão dos pneus ok. Nada de errado. Balancei a cabeça. Cansaço. Eu tinha dormido pouco na noite anterior. Tinha ficado até tarde assistindo o jogo. A cabeça prega peça quando a gente está cansado. Todo caminhoneiro sabe disso. Segui em frente. Uns 20 minutos depois, ouvi o barulho. Tum. Grave. Seco. Claro. Vindo de trás. Da carroceria. Senti o coração dar um pulo. Olhei para o retrovisor interno. Escuridão. Só conseguia ver a lona balançando de leve com o vento da estrada. Respirei fundo. É a cinta. Deve ter folgado um pouco. Normal. Carga sempre acomoda. Mas eu sabia que não era normal. Eu tinha amarrado aquele caixão com perfeição. Tinha checado 3 vezes. As cintas estavam apertadas como nunca. Não tinha como ter folgado. Tum! De novo, mais forte. O coração acelerou, mas a razão tentou acalmar. É o caminhão balançando, buraco que eu não vi, imperfeição no asfalto. Tum, tum, 2 seguidos agora, ritmados. Apertei o volante com força, senti a palma da mão suando frio. Calma, Valdir, é só a estrada, o caminhão tá velho, suspensão, amortecedor, é física, pura física. Mas minha voz saiu tremida. Mesmo sozinho na cabine, eu estava tentando me convencer de algo que eu não acreditava mais. Foi então que o rádio ligou sozinho. Não deu nem tempo de eu reagir. Só ouvi o clique mecânico, aquele barulhinho de botão sendo pressionado e o chiado voltando. Mas dessa vez não era só chiado. Tinha uma voz, baixa, abafada, rouca, como se viesse de longe. De muito longe. Não conseguia entender o que ela dizia. Parecia uma reza, um sussurro ou um gemido. Estirei a mão trêmula e desliguei o rádio com força. Até arranquei o botão sem querer de tão nervoso. Silêncio de novo. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Passei a mão no rosto. Estava suando frio. A testa gelada. Olhei para o relógio digital no painel. 9h23 da noite. Faltavam ainda umas 3 horas, 3h30 para chegar em Uberaba. Você aguenta. É só seguir em frente. Não pensa, não olha para o retrovisor, só dirige. Mas aí eu vi, no retrovisor lateral direito,
Uma coisa, não era uma sombra, não era um reflexo do farol, era uma figura em pé, na beira da estrada, parada, imóvel, me olhando, vestida de branco. Pisquei, olhei de novo, não tinha mais nada. O coração estava batendo tão forte que eu ouvia no ouvido. Tum, 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 tum. Acelerei, 85, 90. Eu precisava sair dali, rápido, mas aí veio o frio, aquele frio impossível, como se alguém tivesse aberto um freezer gigante dentro da cabine. Eu vi minha respiração saindo em vapor. E o para-brisa começou a embaçar por dentro. Passei a mão para limpar, estava gelado, geladíssimo, como gelo. Foi quando o tacógrafo apitou. Olhei assustado. Estava marcando temperatura externa de -3 graus Celsius. Impossível. Era março, tempo ameno. Estava 15 graus lá fora. Não tinha geada, não tinha neve, não tinha explicação. O que está acontecendo? Falei alto, só para ouvir minha própria voz. Para saber que eu ainda estava vivo, acordado, real. Tum, 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 tum. O barulho voltou. Agora mais forte, mais insistente, ritmado, como se alguém batesse na tampa do caixão de dentro com os punhos. Parei o caminhão. Não pensei, só parei. Não aguentava mais dirigir com aquilo. Encostei no acostamento, puxei a alavanca do freio de mão com força, desliguei o motor. Silêncio total. Nem grilo, nem vento, nem barulho de carro passando. Nada. Fiquei sentado ali, respirando pesado, suando, tremendo, mãos no volante, olhos fechados. Pensei na Célia, no terço que ela tinha me dado. Enfiei a mão no bolso, peguei o terço. As contas estavam quentes na minha mão gelada. Rezei baixinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E senti uma paz estranha, pequena, mas real. Abri os olhos, olhei para o retrovisor. Escuridão. Respirei fundo. Abri a porta da cabine. Ar gelado entrou de uma vez, cortando o rosto. Desci, as pernas tremendo. Caminhei devagar até a traseira do caminhão. A lona estava intacta, sem vento, sem movimento. Levantei a ponta devagar, com medo de ver o que ia encontrar. O caixão estava lá, parado, imóvel, as cintas firmes, tudo no lugar, nada de errado. Mas tinha uma coisa diferente. Em cima da tampa, preso num pequeno prego que eu não tinha visto antes, eu jurava que não tinha visto antes, tinha um santinho, daqueles de papel, bem velho, amarelado pelo tempo. A imagem estava desbotada. Parecia Nossa Senhora ou Santa Teresinha. Não consegui ver direito na penumbra. Só a luz fraca do farol do caminhão iluminando. Peguei o santinho. O papel estava quente, não frio, quente, como se alguém tivesse acabado de segurar com carinho, como se tivesse saído do bolso de alguém há poucos segundos. Virei ele devagar, a mão tremendo tanto que quase deixei cair. No verso escrito à mão, com tinta azul desbotada, letra caprichada de outra época. Obrigado por me levar para casa, Tertuliano. Minha mão começou a tremer tanto que o santinho quase voou. Olhei para o caixão de novo. Olhei em volta, estrada vazia, escuridão total, só o farol do caminhão iluminando a neblina fina que tinha começado a se formar do nada. Não tinha ninguém, não tinha nada, só eu, só o caminhão, só a noite e aquele santinho impossível na minha mão. Guardei ele no bolso da camisa com cuidado, como se fosse algo sagrado. Cobri o caixão de novo com a lona. Voltei para a cabine. Tranquei as portas com aquela trava manual barulhenta. Fiquei sentado ali, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Isso não é real, não pode ser real. Alguém colocou esse santinho aí, os funcionários da funerária, seu Moacir, algum costume, alguma tradição. Mas no fundo, eu sabia que não. Eu tinha visto aquele caixão sendo colocado na carroceria. Tinha supervisionado tudo. Não tinha santinho nenhum. Eu teria visto. Liguei o motor de novo, mãos tremendo, respiração curta, coração batendo descompassado. E segui. Não tinha mais opção.
Não podia abandonar aquilo ali no meio do nada. Não podia ligar para ninguém. Ia parecer louco. Ia parecer bêbado. Ninguém ia acreditar. Eu mesmo não estava acreditando. Mas eu precisava entregar aquele corpo. Era minha obrigação. Era minha palavra. E um caminhoneiro que não cumpre a palavra não é nada. Dirigi no automático. Os olhos fixos na estrada à frente. As mãos agarradas no volante. Tentando não pensar. Tentando não sentir. Tentando não olhar para os retrovisores. Só guiar. Só seguir a linha branca do acostamento. Só contar os quilômetros. Mas as coisas continuaram. O frio voltava e sumia. Vinha em ondas. De repente, a cabine ficava gelada, minha respiração virando vapor, os pelos do braço arrepiando. Depois, passava. Voltava ao normal. Depois, voltava o frio. Num ciclo que não fazia sentido nenhum. O rádio ligava sozinho de vez em quando, mesmo com o botão arrancado. Só chiado. Às vezes, aquela voz distante, como se alguém tivesse tentando sintonizar uma estação antiga, de décadas atrás. Vozes abafadas. Música sertaneja velha, daquelas de viola rasgada. Depois o chiado voltava, e eu desligava na força. E ligava de novo sozinho 5 minutos depois. O retrovisor mostrava vultos que desapareciam quando eu olhava direto. Sombras na beira da estrada. Figuras paradas. Gente que não estava ali quando eu passava. Só no reflexo. Só no canto do olho. E o pior, eu sentia que tinha alguém na cabine comigo. Não via, não ouvia, mas sentia. Uma presença real, pesada, mas não ameaçadora. Era como se alguém tivesse sentado no banco do carona. Mas quando eu olhava, não tinha ninguém lá. Só o vazio, só a escuridão. Mas a sensação continuava, o peso, a presença, como se alguém tivesse respirando do meu lado. Comecei a rezar. Não sou muito religioso. Vou na igreja de vez em quando, mais para acompanhar a Célia do que por devoção. Mas naquela hora eu rezei tudo que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha. Até a oração que minha avó ensinava quando eu era criança, que eu nem lembrava mais que sabia. E sabe o que aconteceu? A presença ficou mais leve. Não sumiu, mas ficou tranquila. Como se tivesse relaxado, como se tivesse aliviado. Continuei rezando, baixinho, quase sussurrando, as palavras saindo meio tortas porque eu não lembrava direito, mas saindo. E quanto mais eu rezava, mais aquela sensação pesada ia embora. Não era mais medo, era outra coisa, era quase companhia. E aí eu entendi, ele não estava me assustando de propósito. Ele só não queria estar sozinho. Não queria fazer a última viagem em silêncio, no escuro, sem ninguém. Ele queria companhia. Ele queria saber que tinha alguém ali, respeitando ele, cuidando dele. Foi quando comecei a falar com ele. Seu Tertuliano, eu disse, a voz ainda tremida, mas mais firme. O senhor não precisa ter medo, não. Eu vou te levar em casa. Vou te entregar direitinho. Sua família está te esperando, todo mundo te ama. O senhor viveu uma vida boa, trabalhou, criou os filhos, foi honesto. Agora é hora de descansar, de voltar para casa. E eu vou te levar. Pode confiar em mim. Silêncio, mas um silêncio diferente. Não era mais pesado, era quase grato. Continuei falando. Contei da minha vida, da Célia, dos meus filhos, do caminhão, da estrada, das histórias que eu tinha vivido, como se estivesse conversando com um velho amigo num boteco. Como se ele tivesse sentado ali do meu lado, tomando uma cerveja comigo, ouvindo, e o resto da viagem ficou diferente. Ainda tinha o frio, ainda tinha o chiado no rádio, ainda tinha os vultos no retrovisor. Mas não tinha mais desespero, não tinha mais pânico. Era estranho, mas não era aterrorizante. Era como se a gente tivesse feito um acordo. Eu levava ele para casa. Ele me acompanhava sem assustar demais. Passei por Itumbiara, depois Cachoeira Dourada. A estrada começou a ficar mais íngreme, com mais curvas, descendo para o Triângulo Mineiro. Neblina pesada em alguns trechos. Frio da madrugada. Olhei para o relógio.
meia-noite e 40. Faltava pouco. Foi quando aconteceu a última coisa. Eu estava numa reta longa, descendo uma serra suave, quando vi um homem na beira da estrada, parado, braço levantado, pedindo carona. Não era vulto, não era sombra, era real. Eu via a roupa dele, calça escura, camisa clara, chapéu de palha. Meu primeiro instinto foi frear. Caminhoneiro sempre ajuda a gente na estrada. É código não escrito, mas algo me segurou. Uma sensação, um aviso. Passei reto, olhei para o retrovisor. O homem continuava lá, parado, mas não tinha virado para me ver passar. Continuava olhando para frente, imóvel, como uma estátua. E quando eu olhei de novo, não tinha mais ninguém. Acelerei. 85, 90. Coração disparado de novo. Foi aí que ouvi a voz. Não no rádio, não de fora. Dentro da cabine. Ao meu lado, clara, real, rouca de velho. Obrigado, moço. Virei a cabeça num reflexo. Não tinha ninguém. Só o banco vazio. Mas eu tinha ouvido, claro como o dia. Obrigado por não parar. Aquele não era a gente. Segurei o volante com tanta força que as juntas ficaram brancas. Lágrimas começaram a descer. Não sei se era medo, se era emoção, se era cansaço, mas eu estava chorando. De nada, seu Tertuliano, respondi, a voz embargada. De nada. E a presença sumiu. Assim, de repente. Como se tivesse ido embora, como se tivesse cumprido o que precisava. O frio sumiu, o chiado parou. A sensação de peso, de companhia, desapareceu. Fiquei sozinho de novo. De verdade. Só eu e o motor. O resto da viagem foi normal. Estrada vazia. Silêncio. Céu começando a clarear no horizonte. Madrugada virando manhã. Cheguei em Uberaba a 1h40 da manhã. Bem mais tarde do que eu tinha planejado. Mas cheguei. A funerária, Repouso Eterno, ficava numa rua larga, bem iluminada perto da rodoviária. Prédio moderno, limpo, claro. Tinha 2 vans pretas estacionadas na frente e 2 pessoas esperando na porta. Um senhor mais velho, de terno, e um rapaz de jaleco branco. Estacionei. Desliguei o motor. Fiquei ali sentado uns segundos, só respirando. Desci. As pernas bambas, corpo dolorido, cansaço pesado. O senhor de terno se aproximou. Valdir? Sou eu. Eu sou Alcides, responsável aqui da funerária. Obrigado por trazer o senhor Tertuliano. A família está ansiosa. O velório começa daqui a 5 horas. Assenti. Ajudei eles a descarregar o caixão. Desamarramos as cintas. Levantamos com cuidado. Colocamos num carrinho com rodas. Levaram para dentro. Alcides conferiu os documentos. Tudo certo. Assinou uns papéis, me entregou um envelope pardo. Aqui está o resto. 1.500. Pode contar. Contei rapidamente. Tudo certo. Obrigado. Ele me olhou com atenção. Aproximou. O senhor está bem? Tá pálido. Tô bem. Só cansado. Deve ter sido uma viagem difícil. Olhei nos olhos dele. Pensei em contar, mas não contei. Foi, respondi apenas. Ele apertou meu ombro. O senhor fez uma coisa boa. A família vai ficar muito grata. O senhor Tertuliano volta para casa. Vai ser enterrado ao lado da esposa dele. É tudo o que ele queria. Senti um aperto no peito. Uma tristeza vazia. Como se tivesse me despedido de alguém que eu conhecia há anos. Fico feliz em ter ajudado. Vai descansar um pouco antes de voltar? Vou. Conheço um motel ali perto da BR. Vou dormir umas horas. Faz isso. Dirigir cansado é perigoso. Ele voltou para dentro da funerária. As portas se fecharam. Fiquei ali sozinho, no meio da rua, na madrugada fria de Uberaba. Fui entrar no caminhão quando lembrei do santinho. Enfiei a mão no bolso da camisa. Não tinha nada. Revirei todos os bolsos. Calça, colete, nada. Voltei para a carroceria. Procurei embaixo da lona. Nada. O santinho tinha sumido. Fiquei parado ali, olhando para o vazio, tentando entender. Tinha certeza que tinha guardado. Tinha tocado nele várias vezes durante a viagem. Tinha sentido ele ali.
Mas agora, nada. Subi na cabine de novo, procurei por todo canto, porta-luvas, embaixo do banco, atrás do painel, nada. Então olhei para o banco do carona, e lá estava, o santinho, em cima do banco, no meio, como se alguém tivesse colocado com cuidado. Peguei ele devagar, as mãos tremendo de novo. Olhei à frente. A imagem desbotada de Santa. Virei. A mensagem continuava lá. Obrigado por me levar para casa. Tertuliano. Mas tinha algo mais agora, embaixo, com outra letra, mais trêmula, mais recente. Você é um homem bom. Deus te proteja. Sentei no banco. Segurei o santinho contra o peito e chorei. Chorei de cansaço, chorei de medo, chorei de emoção. Chorei porque tinha vivido algo que não tinha explicação. Chorei porque tinha sido escolhido para viver aquilo. E chorei de gratidão por ter chegado inteiro. Guardei o santinho na carteira, no bolso onde eu guardo a foto da família, no lugar mais seguro, e dirigi até o motel. Estacionei, paguei uma diária, entrei no quarto. Tirei a roupa, deitei e dormi. Dormi 6 horas direto, sem sonho, sem pesadelo. Só um sono pesado, profundo, reparador. Quando acordei já era de manhã. Sol claro entrando pela janela. Barulho de carro, de gente, de cidade viva. Tudo normal, real, cotidiano. Tomei banho, me vesti. Tomei café no restaurante do motel. Liguei para Célia. Alô, amor? Valdir, graças a Deus, estava preocupada. Você não me ligou quando chegou. Desculpa, cheguei muito tarde. Já era quase 2 da manhã. Não quis te acordar. E aí, como foi? Silêncio. Valdir? Foi diferente, Célia. Diferente como? Respirei fundo. E contei. Contei tudo. O frio impossível. O rádio ligando sozinho. Os barulhos. A presença na cabine. O santinho. A voz. Tudo. Ela ficou em silêncio do outro lado. Um silêncio longo. Eu sabia, ela disse finalmente, a voz embargada. Sabia o quê? Que você não ia estar sozinho. Eu senti. Na hora que você saiu, eu senti que tinha alguém te acompanhando. Mas não era ruim. Não era uma coisa ruim. Era alguém que precisava de ajuda. E você ajudou. Como você sabia? Eu sonhei com seu pai ontem, Valdir. Meu coração pulou. Com o papai? Ele apareceu no meu sonho. Disse que você ia ficar bem. Que tinha um velho pedindo carona na estrada, mas que você ia saber o que fazer. E que no final ia ficar tudo bem. Lágrimas desceram de novo. Ele disse isso mesmo? Disse. E eu acreditei. Fiquei quieto, processando tudo. Eu te amo, Célia. Eu também te amo. Agora volta com cuidado. Dirige direito. Descansa se precisar. E traz esse santinho para mim ver. Quero guardar ele num quadro. É uma bênção, Valdir. Não foi à toa que tudo isso aconteceu. Eu sei. Desliguei. Respirei fundo. Olhei pela janela. Céu azul. Dia bonito. Voltei para Anápolis no fim da tarde daquele mesmo dia. Uma viagem tranquila. Sol forte, música no rádio funcionando perfeitamente, trânsito normal, nada de estranho, nada de sobrenatural, só a estrada, só eu, só a vida. Cheguei em casa no começo da noite. A Célia me recebeu com um abraço apertado. Os guris vieram cumprimentar. Jantamos juntos, conversei, ri. Voltei a ser eu. Mostrei o santinho para Célia. Ela segurou com carinho. Leu a mensagem. Olhou para mim com os olhos cheios d'água. Vou mandar emoldurar. Vai ficar na sala. Para sempre. E ficou. Tá até hoje, numa moldura simples de madeira escura, pendurado na parede da sala, perto da foto de casamento, perto do quadro da última ceia, no lugar de honra. Todo dia, quando passo por ele, eu faço o sinal da cruz e agradeço. Agradeço por ter sido escolhido. Agradeço por ter tido coragem. Agradeço por ter respeitado. Passaram-se semanas, depois meses. Fiz outros fretes, outras viagens, outras estradas. Levei carga pesada, levei carga leve, levei de tudo. Mas sempre evitei aquela rota.
Anápolis, Uberaba, principalmente de noite. Não por medo, mas por respeito, como se aquela viagem fosse única, sagrada. Algo que não devia ser repetido, mas tem coisas que ficaram. Até hoje, quando passo por aquela BR-153 à noite, mesmo que seja em carro, o rádio faz um chiado estranho. Sempre no mesmo trecho, sempre na mesma altura, entre Itumbiara e Cachoeira Dourada, como se fosse uma marca, um sinal, uma lembrança. E às vezes, quando olho para o retrovisor, juro que vejo alguém sentado no banco de trás. Uma sombra, um vulto. Não me assusta mais. Acho que acostumei. Ou talvez eu entendi que nem tudo na estrada é só asfalto, motor e quilometragem. Tem mistério. Tem o que a gente não explica. Tem a fé que a gente não vê, mas sente. E tem o último pedido de quem só quer voltar para casa. Uns 3 meses depois da viagem, eu recebi uma ligação. Número de Uberaba. Era uma mulher. Voz de senhora. Calma. Emocionada. Alô, é o Valdir? Sou eu. Meu nome é Aparecida. Eu sou filha do Tertuliano Gomes da Silva. Meu coração apertou. Sim, senhora. Lembro dele. Eu queria te agradecer pessoalmente. Você trouxe meu pai para casa. Ele foi enterrado com dignidade ao lado da minha mãe. A família toda pôde se despedir direito. Foi tudo como ele queria. Foi uma honra, dona Aparecida. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu sei que aconteceu alguma coisa naquela viagem. Gelei. Como assim? O Alcides da funerária me contou que você chegou muito pálido, muito abalado. Ele disse que você parecia ter visto alguma coisa. Não respondi. E quando a gente abriu o caixão para o velório, antes de fechar definitivo para o enterro, tinha uma coisa estranha. O quê? Meu pai estava com um sorriso no rosto. Sabe quando a pessoa morre em paz? Com aquela expressão tranquila? Ele não estava assim quando fecharam o caixão em Anápolis. A gente viu as fotos. Ele estava sério. Triste até. Mas quando chegou aqui estava diferente. Estava feliz. Lágrimas desceram. Eu acho que ele te agradeceu do jeito dele. Ela continuou. E eu tô te agradecendo também. Você fez mais do que transportar um corpo. Você acompanhou meu pai. Você deu dignidade para a última viagem dele. E isso não tem preço. Não consegui falar. Só chorei. Obrigado, Valdir. Deus te abençoe. Você e sua família. Ela desligou. Fiquei ali, sentado na beira da cama, segurando o celular, chorando como um menino. A Célia veio, sentou do meu lado, me abraçou. Foi ela, né? A filha dele. Foi. O que ela disse? Contei. Tudo. Ela sorriu. Aquele sorriso calmo, sábio, que só ela tem. Tá vendo? Não foi à toa. Você foi escolhido. E você fez certo. E foi aí que eu entendi de verdade. Não tinha sido acidente, não tinha sido coincidência, tinha sido propósito. O Tertuliano precisava de alguém que fosse até o fim, alguém que não desistisse, alguém que respeitasse, alguém que, mesmo com medo, continuasse. E por algum motivo que eu nunca vou entender completamente, ele escolheu a mim. Desde então, minha relação com a estrada mudou. Eu continuo sendo caminhoneiro, continuo transportando carga, continuo vivendo da rodovia. Mas agora eu trato cada viagem de forma diferente. Sempre que passo por um velório, uma funerária, um cemitério na beira da estrada, eu faço o sinal da cruz. Não por medo, por respeito, porque a morte faz parte da vida. E todos nós, um dia, vamos precisar de alguém para nos levar para casa pela última vez. Espero que, quando for minha vez, eu encontre um caminhoneiro tão teimoso e respeitoso quanto eu fui naquela noite. Alguém que não vai desistir, que vai rezar se precisar, que vai conversar comigo se eu tiver medo, que vai me levar até o fim. Porque, no fundo, essa é a última gentileza que a gente pode fazer por alguém. Não deixar que faça a última viagem sozinho. E eu aprendi isso da forma mais assustadora e mais bonita possível. Numa noite de março de 2019, sozinho numa estrada, com um velho ferreiro que só queria voltar para casa. O santinho continua na parede da minha sala, emoldurado, protegido, honrado.
De vez em quando eu paro na frente dele e leio a mensagem de novo. Obrigado por me levar para casa, Tertuliano. Você é um homem bom. Deus te proteja. E eu agradeço. Agradeço por ter tido a chance de ajudar. Agradeço por ter sido forte. Agradeço pela experiência que mudou minha vida. Porque tem coisas na estrada que a gente não aprende em escola, não aprende em manual, não aprende com ninguém. A gente só aprende vivendo. E eu vivi. E tô aqui para contar. Até hoje, quando passo naquela curva na altura de Itumbiara de madrugada, o rádio faz o mesmo chiado. E parece que alguém me acompanha no retrovisor. Não tenho medo, só respeito e gratidão. Porque naquela noite eu não transportei só um caixão, eu transportei uma alma. E ela me ensinou que a última jornada não precisa ser solitária. Basta ter alguém que se importe o suficiente para ficar até o fim. E você já carregou algo que te deu arrepio? Já sentiu que não estava sozinho numa estrada vazia? Já viveu algo que não consegue explicar, mas sabe que foi real? Conta aí nos comentários. Porque às vezes a estrada guarda segredos que só quem vive nela consegue entender. E às vezes esses segredos são presentes disfarçados de sustos. Presentes que mudam a gente para sempre.